Câmara, ação. Muito boa tarde, amigos e amigas. Uh, Espero que estejam a ver e a ouvir-me em condições. E sejam bem-vindos a este vídeo aqui no YouTube. Esta é a estreia de um novo canal que foi pensado por mim como forma de partilhar com todos a minha paixão e gosto por música, por ouvir música e que, com o passar do tempo, se transformou num hobby extraordinário, que é o colecionismo discográfico. Ora, sendo esta uma estreia, eu convido todos vocês que estão aí desse lado a ver-me e a ouvir-me a interagir. E começava por vos perguntar de onde é que vocês são e onde é que estão presentemente. Ok? Escrevam aí nos comentários, se faz favor. Aliás, sendo esta uma estreia, algures deve ter aí um chat, a possibilidade de chat. Escrevam aí, ok? Vamos aqui interagir um pouco. Eu pensei inicialmente em fazer esta estreia com uma transmissão em direto. Enfim, passar música, celebrar, festejar esta nova iniciativa, abrir, por exemplo, uma garrafa de champanhe. E, neste momento estou apenas, e deixem-me mostrar-vos, um copito de whisky, portanto, à vossa. Portanto, fazer aqui uma pequena festa, enfim, eventualmente ter convidados, porque também foi planeado, e isto já vem sendo idealizado há muitas semanas, mas tive que abandonar essa ideia da transmissão ao vivo por algumas razões. Em primeiro lugar, porque corria o risco de a música que estaria a pensar partilhar com vocês ser bloqueada, ou até a própria transmissão, por uma questão de direitos de autor, não é? E seria um péssimo arranque para uma nova iniciativa aqui no YouTube, de ter logo um sinal amarelo, ou se calhar até vermelho, não é? Como é que ficaria tudo? E até posteriormente, não é? Seria um péssimo arranque. Em segundo lugar, eu estou a falar português. Quem estiver em Portugal ou for português, entende-me, compreende-me, sabe o que eu estou a falar. Mas o que é que aconteceria a vocês, espectadores estrangeiros, que não percebem uma única palavra desta língua, não é? Como é que ficaria eu se estivesse a falar em português para quem não percebe? E depois vejam bem, falar inglês e português ao mesmo tempo, ou simultaneamente, não é uma alternativa viável. Por outro lado, eu confesso que estou um bocadinho nervoso com esta estreia. Pode não parecer, mas estou. Enfim, é um passo novo e se calhar até grande que estou a dar. E isso deixa-me, apesar de empolgado, deixa-me um bocado nervoso. E então, se esta estreia fosse transmitida em direto, eu corria o risco de não saber o que dizer ou o que fazer. Além disso, eu idealizei ter aqui para este canal o contributo ou a participação de alguns convidados. Como é que eu ficaria
e como é que seria para o canal se, no caso de hoje mesmo, se esta transmissão fosse feita em direto e eu quisesse falar com algum convidado para, para aparecer, não é? Para falar aqui e por uma questão de agenda, de disponibilidade, não pudesse ser feita, não é? Seria péssimo também, não é? E como é que ficariam vocês no meio disto tudo? Estarem aqui numa estreia em direto e eu querer apresentar um convidado e o convidado não aparecer. Porque não tem disponibilidade, porque não sabia, porque não tem agenda para isso. Desta forma, com esta possibilidade que o YouTube dá de estrear vídeos, que são as chamadas premieres, eu posso organizar-me melhor, posso planear tudo muito mais a meu gosto, como eu quero, como eu pretendo, como eu entendo, e estar aqui tranquilamente deste lado a assistir com vocês a esta estreia e poder ainda interagir com todos. Além disso, esta funcionalidade de estrear vídeos possibilita-me a mim falar na minha língua nativa, no meu português, e mais tarde legendar o vídeo em inglês, que pode ser compreensível por todos os espectadores estrangeiros. Portanto, eu aqui estou a assistir a este vídeo, juntamente com vocês, pelo que, se quiserem interagir comigo, basta escreverem aqui alguns, não é? No chat, que é a funcionalidade que o YouTube disponibiliza nas estreias ou nos vídeos em estreia. Sejam, portanto, bem-vindos e bem-vindas, meus amigos e amigas, a este novo canal que se chama Francis Music Den. Eu sou o Francisco e sou português e penso que alguns de vocês já deverão conhecer-me de algumas outras redes sociais, pelo menos do Facebook, onde eu publico, participo com frequência, sobretudo em grupos de música. E criei este canal não apenas com o objetivo de criar uma network de pessoas que têm este gosto por música, por ouvir música, mas também criar novos amigos unidos por esta nobre arte que é o colecionismo de discos, e cada vez há mais. Para quem ainda não me conhece, deixa-me apresentar-me, falar um pouco sobre mim, mesmo para aqueles que já me conhecem, para ficarem com uma ideia ainda mais bem definida sobre a minha pessoa. Eu sou empreendedor, tenho 52 anos, farei 52 no final do ano, e tenho um pequeno negócio espalhado por alguns países do mundo, e comecei a ouvir música em 1983, 1984, com uma idade de 13, 14 anos. Como a minha família não tinha esse hábito de ouvir música, também nunca me transmitiu essa possibilidade de eu fazer, não é? Portanto, eu não tinha exemplo ou referências vindas de cima. E naquele tempo, pelo menos em Portugal, viviam-se tempos difíceis em termos sociais, políticos, económicos, pelo que eram tempos de grandes privações para a larga maioria das famílias portuguesas. Bom, eu não quero falar aqui
disso, porque não faz parte deste âmbito discutir esses assuntos. Estamos aqui para falar de música, para discutir música, para vos apresentar música e discos, não é? Portanto, vamos deixar todas essas circunstâncias de lado. E havia a nossa casa, esta mesma, aqui, onde eu resido há quase 52 anos, praticamente desde que nasci, um pequeníssimo rádio a pilhas que era utilizado quase exclusivamente pelo meu pai para ouvir serviços noticiosos de manhã antes de sair para o seu trabalho. E mais tarde, por oferta, por um presente do irmão dele, do meu pai, um segundo rádio, um pouco maior e com mais potencialidades, como, por exemplo, a possibilidade de seleção de bandas de frequências. Ondas curtas, portanto, as shortwaves, ondas médias, MW, não é? Onde se inclui o AM e o FM, e ondas longas, LW, long waves. Bom, eu não pretendo dar-vos nenhuma lição de rádio, nem de frequências de rádio ou ondas de rádio, mas isto apenas para vos dizer que foi exatamente nesse rádio, um Philips, que eu comecei a ouvir música ao descobrir quase acidentalmente que os programas, digamos assim, os programas de rádio em FM eram completamente diferentes dos de AM que o meu pai ouvia exatamente naquele rádiozinho a pilhas que vos falei agora há pouco. Este rádio ainda o tenho. Podem ver aqui algures na imagem. Ainda o tenho. Apesar de não funcionar mais nas melhores condições. Mas digo-vos que me acompanhou mesmo durante muitos anos da minha vida. Numa outra ocasião, eu irei falar-vos dele, deste rádio, porque tenho histórias fantásticas para partilhar, que aconteceram e que terminaram, claro, em discos. Quanto ao pequeno rádio a pilhas, que era do meu pai, há muito que se estragou irremediavelmente e, como tal, não existe mais. À vossa, sejam bem-vindos, se estão a entrar agora. Bom, e à medida que eu ia crescendo e ia tendo cada vez mais curiosidade na música, tendo cada vez mais interesse na música, despertava em mim o gosto, primeiro, por ouvi-la e depois em ter a música que eu via. Surgem assim também as primeiras gravações em cassete, em fita magnética, feitas por mim de forma bastante arcaica, devo dizer, até porque eu não tinha equipamento decente que me permitisse fazer gravações. Num outro vídeo eu falarei sobre estas gravações e vão perceber como tudo está interligado e de forma bastante curiosa e fascinante. E surgem também as gravações feitas por amigos meus daquela época, que, apesar de estarem nas mesmas condições e circunstâncias do que eu, ia dar, portanto, os primeiros passos na audição de música via rádio, tinham, contudo, melhores condições financeiras do que eu para poder reproduzir e gravar música em melhores condições. A maioria deles, recordo-me que já tinha
aqueles tijolos de som, como eu lhes chamo, aqueles conjuntos de rádio, gravador e leitor de cassetes com colunas integradas ou destacáveis. Olha, aqueles equipamentos que víamos em filmes como o Breakdance, Footloose, ou até em séries americanas como Fame ou Hill Street Blues. Recordo-me perfeitamente de cenas, de ver esses combinados de estéreo, e havia amigos meus que também já tinham esse equipamento. E então eu comprava cassetes virgens, de fita virgem, para eles me gravarem e posteriormente ouvir em casa no meu gravadorzinho monofónico, leitor gravador monofónico de duas cabeças, vejam bem, que era da minha mãe e da marca Hitachi. Uma coisa mesmo também muito rudimentar. Tenho também histórias interessantes sobre este gravador, que me acompanhou até bastante tarde na minha vida. Em 1993, lembro-me que estava eu já na faculdade e ainda o tinha, mas que também já não existe mais, porque, entretanto, se danificou devido ao uso, devido ao tempo. Quando chegar o momento apropriado, irei partilhar com vocês histórias sobre este aparelho. Portanto, isto para vos dizer que, com o interesse em ouvir música, surge também o gosto e interesse em ter a música. E assim foi apenas uma questão de um pulinho, como eu digo, até passar a querer ter discos. E isto, vejam bem, mesmo não tendo ainda qualquer possibilidade de ouvir ou de reproduzir discos, porque não dispunha naquela época de qualquer sistema que se pudesse chamar assim de reprodução de música. Mas vejam bem, eu meti na cabeça que isso não poderia ser um obstáculo, essa limitação não poderia ser um obstáculo a ter os discos que eu pretendia. Pelo que todo o dinheiro que eu juntava, festas de aniversário, Natal, e já lá iremos falar sobre isso, todos esses recursos eram canalizados para a aquisição de discos. Em vinil, claro. Naquela época, só vinil. Quem é daquela época, certamente que se lembrará que os leitores de CD, bem como os próprios CDs, estavam ainda por nascer ou a dar os seus primeiros passos, nomeadamente nos Estados Unidos e Japão, pelo que custavam uma fortuna. E então estávamos limitados às cassetes e aos discos de vinil. E quando chegava Natal ou aniversário, e perguntavam o que é que eu gostaria de receber como presente, eu dizia imediatamente ou discos ou dinheiro, que era canalizado para discos. Um a um, lá fui fazendo crescer uma coleção que hoje está estimada em algumas largas dezenas de milhares de euros, entre 3.000 títulos, divididos em CDs, DVDs, discos de vinil e até outros formatos. Aliás, venham daí que eu vou mostrar-vos. Portanto, os meus discos estão organizados em móveis. Estes
são do IKEA, fantásticos mesmo para isso. Na prateleira ali de cima, os 7 polegadas, os conhecidos por singles, os 12 polegadas, EPs, maxi singles. Aqui há alguns discos e sobretudo DVDs, que fazem também parte da minha coleção. Temos, portanto, aqui outro móvel, outro móvel do IKEA, este já praticamente todo cheio. Numa outra ocasião, irei mostrar-vos o meu sistema de som, onde eu desfruto desta minha música. E também, numa outra ocasião, também vos mostro como eu classifico e como eu arquivo os discos. Ok, agora venham daí, vou-vos mostrar o resto, que está noutra divisão. Eu recordo que, como vivo aqui há 50 anos, tudo este espaço foi sendo aproveitado e não tenho outro remédio senão instalar os móveis no espaço que tenho disponível. Portanto, neste armário, vinis, discos de vinil, mais discos de vinil, mais discos de vinil. De certo, vocês estão a reconhecer alguns. Aqui mais discos de vinil. Ok? Ainda tenho espaço para alguns. Também estão todos... estes estão todos arquivados. De certo, também estão a reconhecer. Aqui. E agora vamos aqui abrir a porta deste armário para vos mostrar mais uns móveis, aliás, mais uns discos. Aqui estão todos cheios, está todo cheio. Aqui é uma cadeira, está toda desmontada, aliás. Depois hei de vos falar disso. Aqueles discos ali em baixo foi a forma que encontrei para já de os arrumar. Ainda não estão arquivados, portanto falta-me mobiliário. E aqui neste esvaziei toda a roupa para poder acomodar os discos. Mais discos, caixas, caixotes. Ok. Estes aqui é onde tenho algumas das minhas maiores preciosidades. Edições limitadas, especiais e muitas caixas lá atrás. Vocês também de certo reconhecem muita coisa. E agora vamos então aqui ver mais um móvel. Ok. Volto a dizer que tive que aproveitar o espaço disponível. E aqui está uma panorâmica geral. Mais um móvel. Este mobiliário foi... vou aqui abrir a porta para se ver melhor. Não consigo. Porquê? Ok. Este mobiliário arranjei na FNAC. Infelizmente já não consigo encontrar. A marca é Avec, salvo erro. E é fantástico. Bem gostava de poder subi-los, portanto pô-los o mais possível para cima. Portanto, como podem ver, uma coleção jeitosa, e é sobre todos estes discos que iremos falar nos próximos anos. Espero que tenham gostado do que viram e apreciado. Portanto, se vocês têm mais do que um disco,
seja em que formato for, muitos parabéns. E tratem-nos com carinho, com cuidado e estima, pois, apesar de tudo, vocês mesmos, investiram recursos financeiros para os adquirir. Além da música ser cultura, o ato de dedicarmos algum do nosso tempo a ouvi-la é uma experiência extraordinária. Porque ouvir música vai muito além do que estar sentado num sofá ou numa cadeira a ouvir sons. Ouvir música é deixar que a energia contida no suporte musical chegue até nós e comunique connosco de uma determinada forma, não é? A música é, portanto, uma experiência emocional e para quem a coleciona, como eu e provavelmente muitos de vocês também, responsável em grande parte pelo nosso equilíbrio e bem-estar emocional. Certo ou errado? Aliás, eu não sei se vos acontece, mas no meu caso, quando passo muito tempo sem ouvir música, fico mais ansioso, mais irritável, mais com dor de cabeça. Eu não sei se vos acontece isto. Como é que vocês reagem quando passam, se é que acontece, não é? Mas como é que vocês reagem quando ficam bastante tempo sem ouvir a música que gostam? Escrevam aí nos comentários ou no chat. Da mesma forma, descobri também que quando estou um tempo prolongado sem adquirir discos ou sem ter discos novos, acontece-me exatamente a mesma coisa. Fico até com um sentimento de tristeza, um vazio emocional. Enfim, eu não sei explicar muito bem isto. E nem sei se vocês acreditam, mas estou a ser o mais sincero e honesto possível com todos vocês. Talvez seja por eu ser colecionador. Enfim, não sei explicar. Mas o que é facto é que é isto que me acontece. Ora bem, este canal vai muito além do que apenas querer partilhar com todos os discos que fazem parte da minha coleção. E, como viram, não são assim tão poucos quanto isso. Se repararam, o subtítulo deste canal é From the Vault and Behind. Desculpem. From the Vault and Beyond. O que quer dizer que pretendo, sim, mostrar-vos e partilhar tudo o que pode estar envolvido e associado ao colecionismo de discos. Cuidados a ter, acessórios, visitas a feiras, exposições, a lojas, bases de dados, catálogos, revistas, armazenamento, arquivos, classificação, o networking que pode estar associado a este hobby, porque não? Notas, críticas, apreciações, reviews ou comentários, sobretudo por parte de outras entidades, ter convidados, ter participações especiais em vídeos e também surpresas, presentes, ofertas, sorteios, prémios. Por isso, estejam todos atentos e atentas, pois muita coisa foi imaginada e idealizada. Gostaria, portanto, de fazer-vos um convite muito sério e especial, que é o de subscreverem
aqui o canal e ativarem as notificações no sininho que vem aí por baixo para saberem quando um vídeo é publicado aqui ou quando eu estiver a estrear. Ajudem-me a crescer, acompanhem-me também nesta jornada e eu saberei recompensar-vos e podem crer que vocês sairão beneficiados com tudo isso. Penso para já carregar um vídeo semanalmente, ao sábado, para não vos sobrecarregar com muitos vlogs. Enfim, partir de um vídeo por semana. Não sei, sinceramente, se será pouco, se será suficiente, mas vocês podem ajudar-me e escrevam aí nos comentários o que vos parece. Acham que pode ser uma boa ideia apenas um vídeo por semana, mais do que dois, por exemplo. Mais do que isso também me consome muito tempo, que eu não tenho, já que, enfim, ainda dá bastante trabalho fazer vídeos e colocá-los aqui. Mas escrevam aí por baixo, ao lado, no chat, o que vos parece. Se pode ser uma boa ideia termos um a dois vídeos todas as semanas. E por último, gostaria também de partilhar com todos vocês que isto é uma jornada. Portanto, iremos assistir a uma evolução. Até porque, com o passar do tempo, os gostos e as preferências musicais se alteraram. Aliás, alteraram-se profundamente. E, atualmente, não têm nada a ver com aquelas de então, quando comecei a ouvir música na rádio. Por isso, sem qualquer julgamento ou preconceito, peço que assistam aos vídeos de mente aberta. Posso dizer-vos desde já que o meu percurso iniciou-se por volta de 1984, 85, e apesar dos meus gostos e preferências musicais recaírem todas atualmente sobretudo no heavy metal, não descuro hard rock, não descuro o rock clássico ou contemporâneo, e também tenho gosto por ópera, música clássica, ballet, portanto, suítes de ballet, enfim, e que não têm nada a ver com, naquela época, a música pop, que era o que fazia as minhas delícias em termos de preferências musicais, e com as quais me iniciei neste hobby. Ora bem, eu tinha planeado fechar este primeiro vídeo e esta estreia com uma surpresa para vocês, atendendo até que eu não consigo passar música, por uma questão, como eu disse no início, de direitos de autor, e não estou para correr o risco de ser bloqueado logo de início. A surpresa seria o anúncio da participação aqui no canal de alguém muito especial. Chama-se Marisa Vilela. Ela é americana, de ascendência italiana, e uma talentosa reviewer para uma publicação musical inglesa, e na qual escreve artigos muitíssimo bons. Ela toca baixo,
é uma apaixonada por música e eu convidei-a a participar aqui neste canal, a dar a sua contribuição pessoal aqui para esta jornada. Acontece que eu idealizei e programei para esta estreia termos aqui uma mensagem pessoal da Marisa, mas por uma questão de agenda dela, não me é possível apresentar-vos hoje a Marisa Vilela. De qualquer forma, não quero deixar de lhe agradecer, do fundo do coração, a amabilidade em ter aceito o meu convite para participar aqui no canal. Pois bem, amigos e amigas, espero que tenham passado um bom tempo a assistir a esta estreia, aqui comigo. Espero também que da vossa parte tenham gostado e dado por bem empregue o tempo que despenderam. Já sabem, não deixem de subscrever este canal, ajudando-me a crescer. Este canal também é feito para vocês e eu saberei reconhecer e retribuir toda essa consideração que têm por mim. Temos então encontro marcado para o próximo vlog, talvez a 19 de agosto, daqui a uns dias. Portanto, até lá, fiquem bem e boa música. Cuidem-se. Muito obrigado.